Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar um pouco sobre a avaliação das exposições ocupacionais, segundo o texto que está em consulta pública, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, da NR9. Tá? Então a NR9 vai ter muitas alterações. A gente vai comentar aqui um pouco sobre essa parte de avaliação das exposições ocupacionais, deixando claro que no momento que eu estou fazendo esse vídeo ainda não está aprovado, mas é importante já entender o que está vindo por aí. Então, bora lá. No item 6.1, sempre que houver exposições ocupacionais de agentes químicos, a organização deve realizar a avaliação dessa exposição para cada trabalhador ou para grupo de exposição similar. Tá? Então, ele está dizendo que eu vou fazer ou individualmente ou vou usar o grupo de exposição similar. E a definição de um GES, ou seja, de um grupo de exposição similar, deve basear-se no mínimo. Então, o que eu tenho que considerar para fazer o grupo de exposição similar? Primeiro, na similaridade dos processos. Óbvio, né? O processo dos trabalhadores que eu estou considerando com exposição similar tem que ser similar, tem que ser bem parecido. Dos materiais, do tipo e frequência da atividade. Então, os materiais têm que ser iguais, a frequência da atividade tem que ser mais ou menos igual, da maneira como se executam as tarefas e das formas de exposição a agente químico. Então, esses critérios todos têm que ser considerados para eu considerar um GS. Tá. E a organização pode usar métodos qualitativos ou quantitativos para avaliar a exposição ocupacional a agentes químicos, considerando os objetivos da avaliação e observar os requisitos e as limitações de cada método. Aqui é interessante porque a gente foi educado, pelo menos na maioria dos profissionais de segurança, a considerar a avaliação qualitativa como uma avaliação de segundo plano, que o bom mesmo é quantificar. Mas do jeito que a gente quantifica, nem vale tanto a pena. E aqui nessa norma, não. Ela vai falar, olha, primeiro bora tentar qualificar. Bora ver o que é possível fazer com a qualificação. E dá para tomar muita decisão fazendo uma boa avaliação qualitativa. Tá? Então, o que ele fala de avaliação qualitativa? Primeiro, a avaliação qualitativa deve utilizar método que considere. Então, óbvio, como é uma norma, a norma nunca vai definir qual método. Ela vai dizer, olha, você tem que usar determinado método, mas esse método tem que considerar alguns critérios. O primeiro critério é toxicidade. Então, nesse critério que você vai utilizar, tem que considerar a toxicidade do produto, as propriedades físico-químicas desse produto químico, as quantidades utilizadas desse produto, para usar um pouquinho, para usar muito, as formas de utilização e as formas de exposição a agente químico. Como é que você está exposto? Se é por exemplo, via oral, via cutânea, via respiratória. Tudo isso tem que ser considerado. E a organização deve definir o nível de risco e as medidas de prevenção e controle com base nas informações obtidas por meio da avaliação qualitativa. Então, você vai fazer essa avaliação qualitativa e, com base nessa avaliação qualitativa, a gente vai definir o nível de risco. Tá? Quando o resultado da avaliação qualitativa não indicar a necessidade de novas medidas de prevenção e controle, a organização deve manter as medidas existentes e programar a revisão da avaliação de risco. Então, você vai fazer a avaliação qualitativa e nessa avaliação pode indicar, olha, não, está tudo ok. O controle que você tem é suficiente. Então, fica por isso, né? A gente só mantém o que tem. Quando a avaliação qualitativa da exposição ocupacional não a indicar a necessidade de novas medidas de prevenção e controle, mas for constatada a ocorrência ou agravamento de doença em relação ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares previsto no PCMSO, já vamos comentar, a organização deverá reavaliar a exposição ocupacional com método de medição da concentração ambiental do agente químico, ou, se a avaliação quantitativa não for aplicável, repetir a avaliação qualitativa e adotar de medida de controle adequada. Então, o que ele está falando? Você fez a avaliação qualitativa e não está indicando medida de controle, tá? Só que tem pessoas, segundo lá a avaliação do PCMSO, que tem agravamento de doença, está tendo alguma alteração nos exames lá previstos no PCMSO. Então, ele está falando, ou você faz uma avaliação quantitativa, ou você refaz a avaliação qualitativa para ver se não tem um critério aí necessário para estabelecer um controle mais rígido. Tá? Agora, quando o resultado da avaliação qualitativa indicar a necessidade de medir prevenção e controle adicionais, a organização deve implementar as medidas indicadas para a situação e reavaliar a exposição ocupacional.
Então, percebe que a avaliação qualitativa pode dizer, olha, não faz nada, deixa tudo como está. Ela pode dizer, não faz nada, mas tem trabalhadores ficando doentes, então você tem que rever isso para saber os motivos. Ou ela pode dizer, olha, está errado, olha, está dando problema. E aí a gente vai ter que estabelecer novos controles. Os métodos a serem utilizados para avaliação qualitativa devem ser definidos pelo empregador, seguindo as orientações contidas em recomendações técnicas da Fundacentro. A Fundacentro já tem vários livros, uns 4 pelo menos, sobre avaliação qualitativa. Eu até tenho vídeo aqui no canal sobre um desses métodos também. Então, percebe que a gente já tem critério para isso, técnico, só que a norma não indicava. Agora, se isso passar, porque isso ainda está sendo sob consulta, né? Se isso passar, será interessante, porque a gente vai ter um respaldo técnico e legal para fazer a avaliação qualitativa. Tá. Em relação à avaliação quantitativa, agora lá. As avaliações quantitativas da exposição ocupacional a agentes químicos para a determinação do perfil de exposição pode utilizar técnicas ou ferramentas de modelagem ou método de medição da concentração mental do agente químico. Então, ele também não vai indicar um método, tá? Mas ele diz que você pode usar para quantitativa. Só que esses métodos utilizados para avaliações quantitativas da exposição ocupacional devem ser definidos pelo empregador seguindo as orientações contidas em recomendações técnicas da Fundacentro. Então, percebe que a norma, que é a nova NR9, ela está sempre toda, olha, referenciando a Fundacentro. Você pode usar, mas segue os critérios da Fundacentro. Pelo menos ela está indicando lá, olha, porque não ficou tão aberta. Está dizendo, pega o material técnico da Fundacentro e utiliza como referência. A organização deve comparar os resultados das avaliações quantitativas com o limite de exposição ocupacional definido para cada agente nos quadros 1 e 2 do anexo 11 da NR15, sem considerar o uso do EPI. Então, vai fazer a avaliação, considera que o trabalhador não está usando EPI e compara direto com o anexo 11 lá da NR15. A avaliação quantitativa por técnicas e ferramentas de modelagem, ou seja, um sistema semi-quantitativo, aí ele fala o seguinte, a organização deve, quando realizar a avaliação quantitativa, utilizando técnica ou ferramenta de modelagem, comparar o limite superior da mediana, calculado por método com confiança estatística de 95%, com o limite de exposição ocupacional. Esse limite superior da mediana, eu tenho um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque eu não vai dar tempo aqui para explicar. E eu já tenho um vídeo pronto sobre isso, tá? Então eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. E o que acontece é o seguinte, quando você pega a média, só para simplificar a história, quando você pega a média você pegou lá, sei lá, teve uma situação que deu 20, outra situação que deu 100, aí 100 mais 20, pega a média, deu 60. Ok. Só que, dependendo qual oscilação das amostras que você pegou, você está fazendo uma avaliação química, você vai pegar várias amostras, né? Essa oscilação dessas amostras pode ser pequena, ou essa oscilação das amostras pode ser muito grande. Se a oscilação é pequena, a mediana em relação à média, ou seja, a oscilação em relação à média, é baixa também. E é tranquilo. Agora, se esses valores oscilam muito, também tem uma oscilação grande. E ele vai dizer justamente isso, que eu tenho que tomar cuidado com a mediana, não apenas com a média, porque a média é só um ponto ali. E essa oscilação do limite superior da mediana, limite inferior da mediana, vai te dar uma margem para você considerar. Tá? Eu detalho isso melhor no vídeo que eu vou colocar na edição do vídeo. Tá? Aí, caso esse limite superior da mediana tenha valor igual ou menor que 50% do limite de exposição ocupacional, ou seja, menor que o nível de ação, a organização deve utilizar esse valor como um perfil de exposição para definir o nível de risco. Então, se ficou menor que o nível de ação, ok. Caso esse limite superior de mediana tenha valor maior que 50% e menor que o limite de tolerância, o limite de exposição ocupacional, a organização deve utilizar um método de avaliação quantitativa da exposição ocupacional por medição da concentração mental do agente químico para definir o nível de risco. Eu vou ler só o último e aí a gente comenta tudo. Caso o limite superior da mediana tenha valor maior que 100% do LEO, a organização deve implantar medidas de controle para reduzir a exposição ocupacional ou utilizar métodos de avaliação quantitativa da exposição ocupacional por medição da concentração ambiental do agente químico para definir o nível de risco. Então, basicamente o que ele está falando é o seguinte, se essa margem aí vai estar acima, se esse limite superior da mediana está acima do limite de tolerância, é um problema.
Se está entre o limite de tolerância e o nível de ação, ainda é um problema. Não tão grave quanto o outro, mas é um problema. Se estiver abaixo do nível de ação, eu estou numa situação mais tranquila. É basicamente isso. Só que ao invés de eu pegar um ponto só e pegar, ou talvez a média direto, não. Eu vou pegar o cálculo do limite superior dessa mediana, tá? Do valor máximo que poderia dar em projeção. Eu não sei se ficou bem claro, mas volto a dizer, eu vou colocar um vídeo que vai de explicar um pouquinho melhor essa situação. E como você sabe, todo vídeo aqui tem a indicação de um livro, e é um livro que pode ajudar nesse entendimento, é esse aqui, ó. Estratégia de Avaliação dos Riscos Fundamentais, Tratamento Estatístico dos Dados da editora LTR. É do Tufi Messias Saliba e da Maria Beatriz Freitas Lanza. Né? Então, esse livro aqui vai nos ajudar a entender essa nova NR9. Eu nem aprofundei na parte lá do número de amostras e tudo mais, e ainda não está aprovado. Mas assim que for aprovado, até um pouco antes, a gente pode tentar fazer um vídeo tentando explicar essa questão estatística que também faz parte dessa nova NR9. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.